Olha a galera já entrando aí, esperando um pouquinho. E tô ajustando a minha câmera, porque eu tinha feito uma gambiarra aqui. Mas eu vou ter que tocar a gambiarra. Gente, vamos aguardar um pouquinho. Já vi que o Ronaldo Salame, nosso convidado de hoje, já entrou. Eu estou só esperando o pessoal começar a entrar também aqui na nossa live. São 5 horas e 2 minutos. A gente vai já fixar também o tema da live aí para vocês. Lembrando que essa ação faz parte da Semana Profissionalizante do curso de comunicação da UNAMA. A semana inteira a gente teve vários convidados interessantes aqui e hoje a gente fecha com a presença do diretor de audiovisual Ronaldo Salame, que vai conversar com a gente sobre o universo dos comerciais de TV, vai falar com a gente, olha, tem até a família entrando aí, vai falar com a gente sobre como fica a campanha política este ano, estamos curiosos, vai falar também pra gente como é que faz para participar de um comercial de TV. Ronaldo, quero apresentar, quero ser figurante, quero participar, como é que eu faço? Ou então, no final também, vocês podem pedir um estágio para ele, porque ele está à frente da Imagem Produções, que é uma produtora que é referência aqui no nosso estado. Inclusive, uma produtora premiada nacionalmente, internacionalmente, assim como ele. Então, tem bastante coisa para a gente fazer. Mário, cadê o tema da live para eu fixar? Eu vou já, acho que já temos aqui umas 20 pessoas, eu vou chamar o Ronaldo. Tá na hora do Ronaldo entrar para dar um oi pra gente. Ah, lembrando que nós temos prêmios também nessa live. Temos prêmios de 2 apoios, que é a Copenhague, a caixa de bombom da Copenhague, para vocês no final da live, e um combo da Bovinos. Lembrando que a Copenhague e a Bovinos estão com entrega, né, pelo iFood. Quem quiser aí também pode pedir, enfim. Chegando o Dia dos Namorados aí. Oi, Ronaldo! Que saudade! Estágio é. Ai, eu tô me sentindo o Bial, né? O conversa em casa. Eu tô aqui no meu quarto que é mais neutro e tem uma fonte de luz mais interessante. Senão eu ia Tá, ficar vocês estão me muito ouvindo bem aí? tranquilo, tá ótimo pra Ah, mim. ótimo, que Se bom. o povo não conseguir ouvir, eles vão começar a conversar com a gente aqui na live. Gente, Tá ótimo. eu vou apresentar então Ronaldo Salame para vocês. Eu tô aqui com vários aparatos para não esquecer de nada. Eu até falei ainda agora, né? Tô com o meu roteiro de perguntas, tem prêmio, tem um monte de coisa. Tô para ficar louca aqui. Vamos lá. Então, vou apresentar para vocês o Ronaldo Salame. Para quem não conhece, acho que todo mundo conhece, mas vamos lá, vamos apresentar o Ronaldo. Ele é diretor de filmes publicitários e curta-metragens, tá? Tem trabalhos premiados e selecionados nos mais importantes festivais de publicidade e cinema de vídeo do Brasil e do mundo, como, por exemplo, o Festival de Cannes, Profissionais do Ano da Rede Globo, o Prêmio Colunista, o Festival de Cinema e Vídeo de Vitória e o Guarnicê de Cinema e Vídeo de São Luís. E atualmente é diretor da Multimídia e Imagem Produções, que é uma das produtoras assim, mais antigas, eu acho que estão aí no mercado, né? E tem uma coleção de trabalhos e clientes, enfim, muita história para contar. Obrigada, Ronaldo, por ter aceitado estar aqui com a gente nessa live. Eu não sei se é a primeira que tu fazes, mas é a primeira que eu faço. Inclusive, o Então, primeiro comercial que eu gravei na vida também foi contigo. Então tá tudo bem, tá tudo ótimo. culpado. E aí, gente, eu vou só dizer para vocês rapidinho fazer um merchan aqui, que a gente vai ter o sorteio da Bovinos, um combo da Bovinos, sanduíche, refrigerante, batata, enfim, e também uma caixa de bombons da Copenhagen. E aí, para participar, no final dessa live, você vai ter que ficar a live inteira. Vai durar 1 hora a live, mais ou menos. E no final da live vai ter um post aqui no perfil da Unama que chama Bônus Live. Você vai lá e vai inserir as 3 palavras que eu vou dar aqui ao longo da live. Eu vou dar a primeira logo para vocês. A primeira palavra é comunicação, tá bom? E aí lá no meio da live eu dou outra e no final eu dou a outra. E aí vocês vão lá e colocam no post. Ronaldo, vamos começar falando um pouquinho da tua bio, né? Um pouquinho dessa tua história aí. Como é que foi a tua caminhada até chegar ao papel de um diretor, né?
enfim, se consolidar, enfim. Então eu queria que tu começasses falando um pouquinho sobre isso e depois também a gente já pode colar e falar quais são as atribuições do diretor, desse algumas dicas aí do que precisa ter de sensibilidade nesse olhar para estar nesse cargo, nessa função tão importante à frente das equipes. Ah, é, boa tarde a todo mundo aí, já vi, tem um monte de amigo meu aí, gente inclusive já está pedindo estágio, né? Obrigado, Paulinho, por isso, né? Até o Mário Camarão já está querendo estágio lá, né? Ah, eu É também o quero, eu também seguinte, quero. não. Eu comecei, na verdade, como produtor de agência de propaganda. Tá? Antigamente tinha um cargo nas agências de propaganda chamado produtor de RTVC, que fazia o intermédio entre a agência de propaganda e as produtoras. É um cargo que hoje em dia você não vê mais tão discriminado, digamos assim, no mercado. Tá? Mas eu sempre quis trabalhar na produtora, efetivamente. E comecei na Galvão Propaganda, estagiando na Galvão, inclusive. Aí a produtora de RTVC na época teve que sair da empresa e me convidaram para assumir lá esse departamento, porque eu sempre ficava por trás dela, procurando as coisas, procurando as informações. E comecei a trabalhar lá. Depois de um tempo, saí da Galvão, fui para a De Campos Produções, que foi a primeira produtora, e lá eu comecei como coordenador de produção na De Campos Produções. Na época, você não tinha diretor aqui em Belém. Você não tinha ninguém que fazia direção de comerciais aqui em Belém. Então, vinham os diretores de Rio, São Paulo, Brasília, para cá, para Belém, dirigir os comerciais. E eu ficava fazendo coordenação de produção e assistência de direção para esses diretores. Tive, assim, vários diretores excepcionais com que eu trabalhei, e me ensinavam muita coisa. Eu perguntava, sempre fui questionador, sempre queria saber, entender tudo o máximo, sugava os caras ao máximo do que eu podia, né, para poder pegar o máximo de informações. E teve um dia que foi necessário fazer um comercial meio de emergência para o governo do estado na época, e o Zé Luiz de Campos, que era o dono da produtora, tentou falar com os diretores de fora com quem a gente trabalhava, e nenhum tinha disponibilidade para vir para Belém. Porque imagina, você tem que largar tudo lá, pegar um avião via Belém, fazer o trabalho, passar 2 dias aqui, porque um dia era para filmar, o outro dia era para editar, porque na época você não tinha agilidade do digital como tem hoje, era tudo muito analógico ainda, e para depois ter a reunião de aprovação, para depois poder viajar de volta. Então esse tempo demorava mais ou menos uma semana, a produção de um comercial aqui em Belém, nessa época. E um dos diretores, que foi o Nabor Souza Filho, virou para o De Campos, e depois o De Campos já enlouquecido, tentando descobrir como fazer, e aí ele pediu, Zé, lê o roteiro para mim desse comercial como é. Aí o De Campos leu o comercial, leu o roteiro do comercial, e aí ele virou para o De Campos e disse, Zé, ninguém precisa ir para Belém dirigir esse comercial. O Salame dirige. Na época, acho que eu tinha, sei lá, 18 anos de idade, 19 anos de idade. Olha a Aí responsa. o De Campos pegou, me chamou na sala dele, aí me entregou o roteiro, lê esse roteiro. Aí eu li, disse, tá, tudo bem, o que? Tu precisa de informações para poder orçar? Se não, eu preciso que tu dirijas o comercial. Você está ficando doido, De Campos? Como é que eu vou dirigir um comercial para o governo do estado? Eu nunca dirigi um comercial, como é que eu vou dirigir? Não, tu vai dirigir. Ele disse, eu não vou dirigir. Ele disse, não tem nenhum diretor disponível. Eu falei com o Nabor Souza Filho, liguei para um outro diretor depois para confirmar com ele, e os dois disseram que tu tem capacidade tranquila de dirigir esse comercial. Então é tu que vai dirigir porque não tem outro para dirigir. Assim, Caramba. eu queria dirigir, óbvio, Tensão. porque era a Sim. oportunidade que eu tinha na mão, né? Não podia deixar passar. Mas o nervoso era assim absurdo. Mas dirigi o comercial, deu certo, foi aprovado, e a partir dali começou um atrás do outro, graças a Deus, e de lá para cá já se vão 30 anos nessa história, mais ou menos. Agora, para quem não sabe, Ronaldo, diz aí o que que faz um diretor à frente assim da equipe, seja para publicidade, seja para ficção, também tens experiência aí com curta-metragens, né? Então, fala aí para quem não sabe o que que faz, do que cuida e também como é que é essa equipe e
que tem que ter, assim, o que um diretor tem que ter de sensibilidade nesse olhar para conduzir esses trabalhos? Eu acho que essa é a palavra-chave, é sensibilidade. O que o diretor faz é interpretar o texto, porque no papel tudo funciona lindo, tudo é maravilhoso, tudo é muito fácil. Entendeu? Não, é muito fácil, basta você colocar um elefante azul com bolinha cor-de-rosa dentro da sala que dá para filmar. Então, como que você vai passar aquilo? De que maneira você vai passar aquela mensagem que o texto está precisando? Porque, assim, quando você faz uma produção audiovisual, o próprio nome já está dizendo, é o áudio, é o som, e também é o visual. Você conta a história com a imagem que você está mostrando, que você está apresentando. Então o diretor tem que interpretar aquela história que ele quer contar, ou que ele precisa contar, no caso de um comercial de televisão, para mostrar da melhor maneira com que o público consiga entender aquilo. Muitas vezes você não precisa nem mostrar toda a ação acontecendo para que o público entenda aquela situação. A Tezuka Yamazaki, ela tem um filme, o Gaijin, se não me engano, que tem uma cena de guerra que ela precisava filmar, só que não tinha verba para aquilo. E ela conseguiu fazer cena de guerra toda, completa, que era um soldado com a roupa, com o uniforme todo rasgado, tentando se levantar e pegando uma bandeira e andando por um campo, só que cheio de fumaça no campo, como se fosse explosões, como se fossem guerras, e o barulho de guerra acontecendo. Então ela conseguiu, e a cena é linda, e ela conseguiu de uma maneira muito simples, muito econômica, retratar toda a crueldade de uma guerra, toda a destruição que uma guerra é capaz de fazer. Então, na verdade, o diretor, eu costumo dizer que ele é os olhos do telespectador. Através dos olhos do diretor, da interpretação que o diretor faz daquele texto, daquele roteiro, é que o espectador ou o telespectador é que ele vai ver a história que vai ser contada. Assim, eu conheço o trabalho do Ronaldo de perto, dá vontade de mandar beijinho para todo mundo, sintam-se todos beijadinhos aí. Tô vendo a Andréa Paiva, Beijos. Cláudia aqui, enfim, uma galera aí na live entrando. Sim, aí voltando, eu queria saber como é que... Eu até perdi o raciocínio. Bom, eu conheço teu trabalho, conheço o trabalho de outros diretores também, e um diferencial que eu vejo em como você conduz as coisas é que você se envolve com as etapas, né? Por exemplo, de direção de arte, a direção de fotografia, você está ali colado também pensando junto, a equipe de produção... Enfim, tu achas que é importante estar ligado em tudo isso? Porque tem diretor que só vai ali para o estúdio, tudo pronto, liga a câmera, às vezes fica até perdido. Eu já trabalhei com diretores que às vezes ficam perdidos, assim, precisam estar levando um ok de alguém, mas você não. Eu vejo que você entra no set muito decidido, parece assim que você está antevendo o que vai ser o produto final. Isso é uma característica bem bacana tua. Então, o que tu achas? Na legal verdade, dominar tudo isso? é o meu jeito de trabalhar. Eu gosto de trabalhar dessa forma porque, assim, ninguém faz cinema, ninguém faz televisão sozinho. Tudo é parte de um processo. Cada etapa que você tem da produção em si, e aí inclui a direção de arte, inclui figurino, inclui maquiagem, inclui iluminação, direção de fotografia, produção, coordenação de produção, tudo aquilo está voltado para contar uma história. E, assim, o dono da história, digamos assim, se existe algum, é o diretor, porque está na cabeça dele. Então não adianta você ter uma direção de fotografia que vai para um lado, uma direção de arte que vai para outro, o figurino que vai para outro, porque aí você tem as etapas todas muito soltas e muito distantes uma da outra. Aí, assim, você vai ter o caso daquele filme que você vai ver, nossa, mas essa fotografia é linda. Sim, mas é linda, mas não tem nada a ver com a história. Entendeu? Então, é assim, tudo tem que estar voltado para contar aquela história da melhor maneira possível. Então é por isso que eu gosto de participar. Não que eu seja o dono da verdade, longe de mim, muito pelo contrário. Sabe? Eu acho que todo mundo colabora para o resultado final poder acontecer da melhor maneira possível. E isso é a equipe inteira que está voltada para aquilo.
Muitas vezes já aconteceu, óbvio, de você estar no set e dar um branco. Virar e dizer assim, tá, mas peraí, o que é que eu tenho que fazer agora? Não, calma, não é assim. Mas tem umas histórias assim que são engraçadíssimas. Por exemplo, teve uma vez um comercial, um dos comerciais que eu fui fazer há muitos anos atrás, com o Zé Wilker, o saudoso Zé Wilker. Era um comercial para o Arte Pará. E, pô, eu dirigi o Zé Wilker, pô, tinha 22 anos na época, né? Imagina, aí eu dirigindo o Zé Wilker, que já tinha estrada já há muito tempo. Já era o Zé Wilker. Já era o Zé Wilker, né? E aí eu tinha um texto, que era o texto final do comercial, uma frase final do comercial, e eu peguei, parei e disse assim, desculpa, eu não sei como é que tens que fazer esse texto. Eu não consigo pensar na maneira que tu tens que fazer. Aí ele virou e disse assim, não, fica tranquilo, eu vou fazer assim, bora combinar o seguinte, isso já depois da terceira tentativa, né? Eu vou te dar umas 3 opções, umas 3, 4 opções diferentes, a gente grava de uma vez só, essas 4 opções, e aí você vê. Eu disse, tá, tudo bem, bora lá. Aí ele fez as 4 opções, aí ele virou para mim, que tal? Gostou de alguma? Aí eu disse, desculpa Zé, mas não é isso ainda. Aí me deu um estalo na hora. Aí eu virei para ele, já sei o que é. Aí ele, o que é? Cínico. Eu preciso de ti cínico nessa hora. Aí ele virou e disse assim, sério? Aí ele deu uma gargalhada, aquela gargalhada dele, que era uma delícia, né? Ele disse assim, pô, mas isso é a coisa mais fácil para mim. Isso eu tiro de letra. Aí ele fez uma vez só, um take só. Aí ele virou e disse assim, posso ver? Aí eu disse, imagina, pô, claro, pelo amor de Deus, né? A gente voltou, era fita na época, né? A gente voltou a fita, ele assistiu, aí ele olhou para mim, tem razão, você tinha razão, tá maravilhoso, era exatamente isso que precisava. Como também já aconteceu, assim, de você parar e dizer assim, gente, eu não sei o que fazer, desculpa. E assim, aí tinha um rapaz da equipe que, assim, trabalhava carregando equipamento para dentro do set e levando de volta para o carro. Aí ele virou e fez um comentário do meu lado, pensou alto. Poxa, por que não faz assim? Eu parei, olhei para o cara e disse, bicho, tu tá certo, é isso, tem que fazer desse jeito. Então é assim, a função do diretor é muito pegar tudo isso para que o resultado final aconteça da melhor maneira possível. Tá? Tá atento, né, ao que está em volta também. Enfim, a vida, né? A Exatamente. Em qualquer lugar. Aí tu já falaste do trabalho com o Zé Wilker, mas tu tens uma coleção aí de trabalhos e de histórias muito interessantes. Eu queria que tu dividisses com a gente. Por exemplo, já chegaste a dirigir Fernanda Montenegro, Grazi Massafera, tiveste que ir para fora do estado dirigir Grazi Massafera, né? Tem também os teus trabalhos com o público infantil, dirigir comercial com criança não é fácil, então se tu puderes contar essas histórias também vai ser maravilhoso. Não, dirigir artista, eu acho que assim, alguns artistas, não todos, muito pelo contrário, como falei do Wilker, que era um doce de pessoa, a Fernanda também é um doce, a própria Grazi foi super tranquilo de dirigir, foi cansativo porque a gente teve que dirigir num shopping lá de São Paulo e assim, foi a madrugada inteira, eu saí de lá quase 5, a da Grazi, quase 5 da manhã, foi cansativo, mas foi prazeroso trabalhar com ela porque ela foi muito acessível também. Mas também já peguei umas boas porradas de alguns atores que se achavam assim... Teve uma atriz que virou para mim e disse assim, imagina se eu vim para Belém do Pará para me ensinarem a interpretar. Eu virei para ela, senhora, me desculpe, eu não estou lhe pedindo, não estou lhe querendo lhe ensinar a interpretar, eu estou só querendo lhe dizer como o comercial precisa da sua interpretação. Mas a decisão é sua. Entendeu? Nessa hora não adianta você criar um embate, porque num set, assim, é uma coisa que eu penso, tá? Que eu acho, se o diretor se mostrar prepotente, arrogante, começar a querer discutir com todo mundo, querer mostrar que manda, fica um clima pesado, fica um clima ruim e não vai ficar agradável de se trabalhar. Agora, com criança, é uma coisa que eu particularmente adoro fazer. Porque, assim, a criança, óbvio, não acha que ela é criança. Entendeu? Então... Não adianta você querer mandar numa criança. Você tem que trazer a criança para o comercial e para isso você tem que entrar no mundo da criança, no mundo de faz de conta. Então você tem que brincar com a criança para que aquilo aconteça junto. Tem uma história engraçadíssima com um garoto, uma menina,
que assim, ela fez o teste antes da gente filmar, e que, putz, ela tinha um sorriso maravilhoso, ela foi uma delícia de trabalhar no teste, né? E eu queria fazer com ela, porque eu achava que ela era a menina perfeita para o comercial. Acho que ela tinha uns 5, 6 anos lá. E no dia da gravação, a menina não acordou bem. Ela não estava bem. Criança tem isso, não adianta. Criança, animal e clima, você não controla. Você tem que entrar na vibe dela. E aí a criança pegou, e eu já estava assim, esgotado, cansado. E ela estava sentada numa cama, né? E eu estava sentado no chão, perto dela, para tentar tirar dela aquela interpretação que eu queria, aquele texto que eu queria. E eu virei para ela uma hora assim, era Marina, o nome dela, se não me engano. Marina, pelo amor de Deus, filhinha, bora fazer de como o titio precisa para a gente poder terminar logo. Titio tá morto de cansado. Aí eu baixei a cabeça assim, aí ela virou, poxa, tio, passou a mão na cabeça, não chora. Não chora, a gente vai fazer direitinho, não chora. Olha, eu como eu não sabia se eu ria, se eu chorava mesmo, se eu pedia. Eu sei que foram mais umas 2 vezes a menina fez, já ela, tá legal agora, tio, tá legal. Eu digo, tá lindo, Marina, obrigado. Eu já sentei no chão do supermercado para ficar conversando com uma criança 3 horas da manhã, não, era 1h30 da manhã, porque ela disse que ela não queria fazer. A mãe tinha deixado, obviamente, a menina dormindo a tarde inteira. Ela disse, não, ela troca o dia pela noite. Ela chegou lá, era 1h da manhã, já tinha descansado. E muitas vezes a gente grava de madrugada, né, por conta de ter a loja gente tinha fechada. Que gravar de madrugada, porque a loja tinha que estar fechada, nessa vez específica. A loja fechava meia-noite, né? Então a gente só podia entrar meia-noite até preparar tudo. E assim, eram várias cenas, e era uma cena com a criança. Eu disse, não, a primeira cena tem que ser com a criança, óbvio, né? E a criança disse que não queria. Aí eu sentei no chão do corredor e fiquei brincando com ela. Um tempo lá, aí alguém disse, não, mas a gente tem que filmar logo. Eu disse, não, calma, porque não é assim. Tem que deixar o tempo da criança. Até ela relaxar, ela relaxou, brincou, e aí ponto, entrou, e aí foi tranquilo a gravação. Olha, tem várias perguntas. Eu estou aqui olhando as perguntas. A Ana Maria Linhares pergunta qual o maior desafio para quem vai investir em uma produtora de vídeo hoje aqui em Belém. E a Ligiane Alencar, aluna de jornalismo, queria saber se há diferença entre comercial para TV fechada e para a internet, se você pode falar um pouquinho sobre isso. Tá, vamos por partes. O maior desafio hoje para uma produtora aqui em Belém é o mercado. Há uns anos atrás, o nosso mercado, de um modo geral, sempre foi muito atípico. Ele nunca teve muita empresa, muita fábrica. Foi muito serviço, tá? Vendas, lojas e serviço mesmo, como cabeleireiro, loja de oficina de carro, esse tipo de coisa, mas indústria você não tem. E de um tempo para cá, a gente perdeu muitos clientes, a gente, que eu digo, não só a produtora, mas o mercado publicitário de um modo geral. Então, saíram de Belém... Yamada, Visão, Extra Farma, Big Ben, assim, e várias outras empresas, né? Então, essa é a maior dificuldade que eu vejo hoje para o mercado de uma produtora, a não ser que você foque em outro segmento de produção, tá? Como produção de festas, de filmagem de festas, promoção, filmagem de vídeos educativos, só que aí é uma busca, claro, constante de mercados que você tem. Sim. Que tem que fazer para poder se estabilizar no mercado, tá? Agora, a diferença quanto à produção de um comercial para televisão aberta e de um comercial para a internet é absurda. É absurda. As pessoas pensam, não, mas basta filmar, pega o comercial de televisão e joga na internet. Não é a mesma coisa. A maior parte do tráfego da internet, dos celulares hoje em dia, são vídeos. Tá? E isso está certo, já tem pesquisa de várias operadoras que têm, normalmente em torno de 80% do tráfego de internet que eles têm é para consumo de vídeo. Tá? Só que se você parar para pensar, como é que você faz isso? Você pega o seu celular, fica olhando e fica você e a tela da televisão. Diferente de a tela do celular. Diferente de uma televisão, que é um aparelho que fica na sala que você compartilha com todo mundo. Então, essa proximidade da tela do celular com você dá uma sensação para o espectador de intimidade muito grande. E isso, o espectador, ele percebe
quando aquele comercial não está falando com ele. Então, quando você vê, por exemplo, uma campanha que funcionou muito bem na televisão e funcionaria muito bem na internet hoje, era a campanha da Bombril da década de 80. Que era o garoto propaganda da Bombril, exatamente. Que ele pegava, falava baixinho, falava conversando com a pessoa. Porque a internet, ela tem essa necessidade dessa intimidade. Se você pega um comercial de oferta, de supermercado, por exemplo, e coloca na internet, ele não vai repercutir da mesma maneira. Primeiro porque o cara já vai querer pegar na hora, já vai querer clicar para comprar. Não tem onde comprar, não tem como comprar, então só aí ele já vai ter um problema maior em cima disso. Então, na verdade, são linguagens diferentes, são situações diferentes, como, por exemplo, um filme que você vai assistir no cinema e um filme que você assiste, o mesmo filme na televisão. Aí você olha no cinema, mas não é igual ao cinema. Não vai ser. No cinema você tem toda uma preparação, você vai preparado, você vai disposto a assistir aquele filme. Você entra numa sala onde você só tem a tela da televisão para chamar atenção. Você está no escuro, não tem nada em volta, por mais que tenha aquela pessoa lá atrás que fica tossindo, aquela outra que fica comendo pipoca, não deixa alto, mas mesmo assim você está envolvido com o clima do filme ali. Na televisão, não. Na televisão, você está na sala da sua casa, passa seu filho, passa sua esposa, passa seu marido, passa a sua filha com o cachorro do lado, pula em cima de você. Dá um pulo aqui para ver tal coisa. Você tem que sair. Então, você tem... São linguagens diferentes, são situações diferentes. Olha, temos comentários. O Cauê mandou um abraço para a gente. Abraço, Cauê. A Maria José também. É minha tia, tá elogiando a gente. Beijo, tia. Bem-vinda aí na live. Tudo bom, Maria José? E a gente também precisa dar agora a segunda palavra do nosso sorteio de hoje. Lembrando que ao final da live vai ter lá no perfil da UNAMA, né, do curso de comunicação, um post chamado Bônus Live. Você vai lá e coloca as 3 palavras-chave e tem que estar seguindo o perfil, obviamente, já vai estar concorrendo aos prêmios, que são um combo da Bovinos, de um sanduíche maravilhoso. Enfim, vocês depois podem procurar, que é bom mesmo. Já comi, muito bom, muito bom. Maravilha, né? E a gente tem também uma caixa de bombons da Copenhagen, que está fazendo também, os dois estão fazendo a entrega pelo iFood, e a Copenhagen já está se planejando aí para o Dia dos Namorados, então já está cheio de produto bacana para o Dia dos Namorados. Enfim, então no final da live vocês vão lá e colocam as palavras. A primeira que eu dei foi comunicação, a segunda é do verbo ser, tá bom? E a gente continua aqui com o Ronaldo, ele estava falando da diferença entre um comercial, por exemplo, para a TV, um comercial para a internet, um comercial que vai passar no cinema. E eu queria saber como é que está o mercado local, né? No geral, a gente pode falar da pandemia, mas também ele está atento para esses novos formatos, ou a gente já tem dificuldade de, enfim, vender isso para os clientes? A gente vai ter uma certa dificuldade em vender essa necessidade de linguagens diferentes para alguns clientes. Não é para todos, obviamente. Muitos entendem essa diferença, percebem essa diferença já fica bem claro para eles, mas alguns ainda têm essa dificuldade. Até porque a gente ainda passa por situações aqui em Belém, Paulinho, que é assim, hoje em dia qualquer pessoa com celular na mão vira um cineasta, vira um fotógrafo, né? Então, é comum você ouvir, mas precisa tudo isso para fazer um comercial? Precisa tudo isso de gente? Precisa tudo isso de equipamento? Precisa tudo isso de material produzido para isso? Até eu tenho algumas postagens que são feitas no perfil da imagem, da Multimídia Imagem no Instagram. Multimídia Imagem. Multimídia Imagem Produções. Multimídia Imagem Produções. Que é assim, o pessoal coloca lá dizendo que é assim, e era só uma cena de um casal se beijando. Então, por exemplo, tem uma cena de um filme que era exatamente isso, era um close do casal se beijando, e aí tem a cena deles e tem uma foto do making off daquela cena. A quantidade de material, da estrutura, de material de iluminação, de maquinária, de gente trabalhando, porque é necessário. É necessário. Tem uma história muito engraçada que uma vez a gente já foi produzir um comercial e a gente ia ter que fechar uma rua, ia colocar umas 150 pessoas na frente da empresa lá, e era uma cena grandiosa, era um negócio bonito para fazer. A gente, obviamente, tem que pedir autorização para a CEMOB, para poder fechar.
tinha que ser no domingo à tarde, porque o movimento era menor, tinha uma série de regras que a gente teve que cumprir, obviamente, né? E teve uma reunião de pré-produção com o dono da empresa, e foi uma reunião, acho que foi numa quinta-feira, a gravação ia ser no domingo, e aí eu virei pro cara e disse, já conhecia o cara, né? Aí eu virei para ele, pô, dá uma passada lá domingo à tarde, vai ser legal para tu ver eles como é a produção. Não, não vou. Por quê? Vai ser legal para tu ver. Não, Salame, não vou ver. Eu disse, mas por que tu não vai ver? Não, porque se eu for lá, eu vou ver o trabalho que daí nunca mais vou ter coragem de pedir desconto. Eu digo, porra! Pelo menos ele é consciente. Pois é, né? Mas, não, então é bem por aí. Assim, como eu já escutei de clientes dizendo, não, maquiar não precisa maquiar. A minha filha faz muito bem maquiagem. Não, não precisa de roupa, não precisa disso, não tem, sabe? Então, não. Tem um amigo meu que é apresentador, que convidaram ele para fazer um comercial, o cliente ligou direto para ele, a empresa ligou direto para ele, aí ele deu o valor do cachê dele, aí o cara da empresa, o dono da empresa ligou para ele depois, dizendo assim, como assim, eu tenho que pagar para você fazer o comercial? Você que tinha que me pagar para você aparecer na televisão. E o Então é pior, assim, gente, que tem dessas, né? Estão perguntando aqui, Ronaldo, como é que fica a produção? Como é que está a produção de visual aqui em Belém nesse momento de isolamento social? Como é que está isso? olha, infelizmente está parado. Está parado, mas é assim, é necessário, a gente sabe disso, você tem que ter bom Ninguém está senso gravando nessa nada, história. porque eu cheguei a ver uns VTs que pareciam assim novos. Eu não sei se usando imagens antigas, enfim. Olha, muita coisa está sendo feita com imagem de arquivo que você compra na internet, tá? Algumas coisas a gente mesmo tem uma campanha inédita que ainda não entrou no ar. São 3 filmes, mas eles foram gravados antes da pandemia, antes do isolamento, antes do lockdown. Tá? Já tinha começado, obviamente, o coronavírus, a doença já tinha começado. Para a gente filmar, uma das coisas que nós fizemos foi comprar um galão, aqueles de 5 litros de álcool em gel, e máscara e luva. A gente comprou para poder fazer a filmagem e todo mundo da equipe tinha que ir. Os figurantes eles filmaram sem máscara e sem luva, mas era assim, ó, vai entrar agora para filmar. Tira, Aí o cara sim. tirava, filmava, saía, botava lá. Mas no set não podia ficar sem máscara e sem coisa, exatamente que era para proteger uns aos outros, né? Porque assim, ninguém sabia e ninguém sabe ainda quem está doente ou não, né? Você pode estar contaminando os outros e estar assintomático. Então, como é que você vai contaminar uma outra pessoa? E tinham pessoas mais velhas também que faziam parte do grupo de risco, entendeu? Assim, então não tem como você saber, você tem que se prevenir. Olha, Jana Mesquita Janaína está perguntando se tem previsão de retorno para, enfim, para os comerciais, para as produtoras aqui de Belém. Olha, a informação que nós temos até agora é que o lockdown aqui em Belém termina na segunda-feira, né? Até agora, tá? Eu acho que a gente vai ter que começar a abrir gradativamente, tipo assim, pegar ainda meio expediente, ou então o que for necessário, tentar Com todos esses evitar, cuidados que você já falou aí também, pois é, né? tentar evitar ao máximo um número grande de pessoas. Acho que não vão voltar a estrutura como era antes. A gente já vê hoje muitas empresas que já anunciaram que vão abrir a possibilidade, não produtoras, mas assim empresas de tecnologia mesmo, que vão abrir a possibilidade de que os funcionários façam home office até o final do ano, entendeu? Muitas já disseram, inclusive empresas de fora do Brasil também já disseram que não devem voltar à estrutura antiga, vão dar a opção ao funcionário, você quer trabalhar na sua casa ou você quer trabalhar aqui, para você poder... Claro que algumas funções são necessárias, a presença do funcionário na empresa, algumas não, e são essas que vão ter que ser revistas até agora. Ronaldo, tem muito comentário, muita pergunta. Deixa eu tentar mediar tudo aqui. A Mônica Salame disse que a live Eu está conheço, maravilhosa. Conhece? conheço, Beijo não sei para por quê. Mônica. Beijo para a Jana. A Jana também perguntou se tem algum protocolo para os sets. Bom, se não tem, Jana, pelo menos o Ronaldo está seguindo aí com a imagem, né? Um protocolo, como ele falou.
Mas A gente tem visto, Jana, semana passada eu vi uma produtora de São Paulo, acho que foi a Hungry, que ela começou a abrir e aí ela disponibilizou o protocolo que ela está seguindo. Foi assim, nossa, uma enxurrada de críticas a ela pelo fato dela ter reaberto para poder filmar. Eu vi uma fotografia de um outro set que todo mundo estava com aquela roupa de isolamento, tirando o ator. Sabe? Todo mundo com roupa de isolamento, máscara, face shield, luvas, para se proteger. É uma dificuldade a mais que você tem no set, mas é necessário, claro, se preservar. todos, né? O Claro. Gabrielzinho também, ótimo editor, aluno nosso, arrasa na edição. Já pode pedir estágio para o Ronaldo no final, Gabriel. Ele pergunta se esses fatores da pandemia vão conseguir afetar alguma prática nas gravações, ou enfim, de alguma forma, as produtoras, como que vai afetar, como que já está afetando, né? E também a gente tem a. Gente, é Kate, eu acho. Ela pergunta: e as produções de guerrilha? Celulares, tripés customizados, muitas vezes são os únicos equipamentos que a equipe tem. Algum incentivo para essas pessoas continuarem? É a Laura Castro que está fazendo, na verdade, essa pergunta. Tá. E deixa eu ver mais. A Lorena também, que disse que é da turma de 2005 e que está com saudade da UNAMA. Saudade, Lorena. Venha nos visitar, nem que seja aqui online. Foi a Laura que perguntou a respeito dos equipamentos, né? Isso. É isso, Laura, deixa eu começar respondendo para ti, então. Eu acho que a gente vive num mundo em que a criatividade é necessária. Você precisa da criatividade para dispor de situações, para resolver problemas que você encontra. Por exemplo, uma coisa muito comum que se fazia antigamente, que hoje em dia você não faz mais, obviamente, que é assim, você não tinha o traveling, que é aquele carrinho que você coloca a câmera em cima com tripé para poder fazer um passeio pelo set. Tá? Você não tinha esse equipamento? Cansei de filmar comercial de televisão colocando o cameraman sentado numa cadeira de escritório e a gente empurrando a cadeira com o cameraman sentado para poder simular o traveling. Outro, hoje em dia você usa drone para fazer filmagem aérea. Antigamente, você não, quando não existia o drone, você trabalhava com helicóptero. Muitas vezes, que não tinham helicópteros para alugar aqui em Belém, ou então ficavam muito caros, a gente cansou de alugar ultraleve e fazer o voo de ultraleve para simular o voo de helicóptero. Então, na verdade, você tem que encontrar soluções para os problemas que você vai encontrar no set. Tá? Eu não diria, como você falou, que isso é produção de guerrilha. Eu não acho que seja produção de guerrilha, eu acho que isso é produção. Tem uma máxima em produção que você diz que ninguém produz nada para televisão nem cinema sem ter fita gomada. Aquela fita crepe. Né? Produção não existe sem a fita crepe, é o equipamento mais importante que tem. E você usa a fita crepe para absolutamente tudo em produção. Para figurino, para aprender equipamento, para aprender fio elétrico, para aprender cenário, para aprender tudo. Você não tem jeito. Verdade. Agora, inconvenientes você sempre vai encontrar. Tem que usar a Por exemplo, criatividade, né? algumas vezes você não vai ter solução para aquilo. Você vai ter que deixar acontecer e vai ter que dar um jeito de esperar. Vou te dar um exemplo. Uma das últimas produções que eu fiz com a Paulinha, posso citar a senhora, professora, tá? Foi uma gravação de uma rede de supermercados, num shopping aqui de Belém. A gente foi lá para filmar. Filmamos o comercial quase inteiro. Aí virou, última cena, bora lá. Aí fomos pro último set, quando a gente montou o equipamento inteiro. Ok, vamos gravar? Pum! Faltou luz. Faltou energia elétrica. A equipe inteira, era a última cena, a gente tinha gravado, acho quantas? 14 cenas antes, Paulinha? 10, 12 cenas, sei lá quantas. Eram vários comerciais no mesmo dia, assim, então foram Era uma muitas. campanha, né? Era uma campanha. Sim. Aí era a última cena que tinha para fazer, ou seja, a gente ia fazer aquilo e ir embora. Entendeu? Nós ficamos umas 2h30 esperando a luz voltar. Sentados no chão do supermercado. Comendo chocolate. As pessoas os clientes passavam pela gente, ficavam olhando assim, o que esse pessoal está fazendo sentado aqui? Ronaldo tem 2 metros, é pequenininho. Eu toda montada, é verdade. Ronaldo, tem várias perguntas também aqui. O canal Corrida e Saúde
perguntou o que você diz sobre as produções por celular, né? Você já falou um pouquinho disso aí, desse improviso, de usar a criatividade. Precisa sempre de critério e equipamentos. Que equipamentos seriam? É o Dinei Souza, ele é aluno de jornalismo da UNAMA BR. E a gente tem também aqui o Celso, perguntando se vocês ficam de olho em quem se destaca na internet para gravar comerciais. E aí eu já ia te perguntar lá na frente também sobre casting, né? Uhum. Enfim, como é que faz? Tem gente que não sabe o caminho, tem vontade. Então, se puderes comentar. Claro, bora por parte. A primeira pergunta que fizeste agora foi a respeito de equipamento, tá? Vocês perguntaram que equipamento, você perguntou que é Ednei, não é isso? Se não me engano o nome dele? Dinei. Perguntou que equipamento é necessário. O que você tiver à mão, Ednei? Vou te dar um exemplo muito fácil, muito prático. A Paulinha sabe que precisa muito de microfone para poder fazer a captação do áudio, para fazer o comercial, tá? Ou você usa o boom, que é aquele microfone que fica na vara, apontando para o ator, ou para a atriz, ou para o apresentador, ou você usa microfone de lapela, tá? Para poder fazer a captação. Ah, mas eu não tenho microfone de lapela nem tenho boom. Como é que eu posso fazer? O microfone está aqui, você coloca por dentro da roupa, prende aqui o microfone e pronto. Esconde o fio, esconde o cabo, dá para filmar. Entendeu? Então, na verdade, é você encontrar soluções para as dificuldades que você vai ter no dia a dia. Ah, mas eu preciso de algum equipamento específico? Não. Depende muito do que você vai fazer. Eu já fiz um comercial, por exemplo, uma cena de um comercial, que eu filmei com o celular. Como eu falei ainda agora, os celulares hoje em dia têm uma capacidade técnica muito boa. E era uma cena que estava acontecendo na hora, eu precisava daquela cena e não tinha equipamento. Então eu não vou esperar chegar a câmera, pedir a câmera para demorar 3 horas. Eu estava no local, eu disse para o cliente, eu vou filmar isso aqui e vou botar no comercial. Ele disse, mas você vai filmar como? Eu disse, eu vou filmar com o celular. Filmei com o celular, esse celular que eu tenho, ele tem uma capacidade boa, já filmei em 4K. Filmei, depois botei no comercial de televisão. Óbvio, você faz a equalização da cena para poder ficar com o mesmo padrão do resto do comercial, entendeu? E funcionou maravilhosamente bem. Tá? Bacana. Ah, sim, e quanto ao casting... E aí, vocês ficam de olho na galera que está bombando aí agora? Óbvio, eu já fiz vários comerciais com influenciadores digitais. Entendeu? Tem um cliente que ele adora fazer comercial com influenciador digital, porque assim, é a celebridade do nosso tempo, né? Então é assim, e é uma coisa que você traz um ar novo para... Você sabendo usar, dá. Você sabendo fazer, dá retorno, sim. Entendeu? Assim, não adianta você fazer nada gratuitamente. Por exemplo, adianta você filmar com a Fernanda Montenegro, trazendo para fazer um comercial, por exemplo, de uma loja de doce, e ela dizendo, nossa, eu adoro comer o brigadeiro dessa loja, eu como todo dia. A pessoa vai saber que não é verdade. Fernanda Montenegro não mora em Belém. Mas se ela disser, nossa, toda vez que eu venho a Belém, eu adoro, eu venho aqui nessa loja só para comprar esse brigadeiro. Porque eu adoro, nunca comi nada igual em nenhuma outra parte do país. Então já é um outro peso. Hoje em dia, a gente tem as celebridades da internet, que são os influenciadores digitais, como sendo o que antigamente representava a Fernanda Montenegro, o Wilker, o Caio Castro, a Grazi Massafera, que eram as pessoas que tinham uma visibilidade maior da população. Então funciona assim, mas claro, nada gratuitamente, tudo com bom senso, tudo com responsabilidade para saber o que você está fazendo. E para quem quer gravar, quer fazer parte do comercial, quer apresentar, quer fazer parte da figuração, como é que funciona? Explica o processo para ele. Não vale fazer as fotos e mandar para a produtora. Primeiro caso, tá? Não funciona. Por quê? Porque é óbvio, evidente, que quando você vai fazer uma foto e vai mandar para fazer um casting, vai acontecer a mesma coisa quando você vai escolher a sua foto de perfil numa rede social. Você não vai botar uma foto que você esteja com o cabelo um pouco desarrumado, que você acha que você não está linda, maravilhosa, para as mulheres que não está com uma maquiagem linda, perfeita, para os homens que não está com aquele olhar de sex appeal que adora fazer, entendeu? Então não adianta. A gente busca as pessoas, entendeu? Pelo perfil natural que elas têm.
Por quê? Porque quando você pega, por exemplo, quando eu pego uma pessoa, quando eu vou escolher um casting para um comercial de televisão, que eu mando para a agência para dizer, olha, eu gosto desses aqui, A, B, C e D. Qual desses tu preferes? Eu gosto desses 4. Essa primeira seleção, para escolher o A, o B, o C e o D, passa por mim, obviamente. Então eu olho para ver qual o perfil que aquele figurante, aquele apresentador tem para aquele comercial. Esse perfil é importante para isso? Então bora colocar. Entendeu? Esse perfil, essa mulher é maravilhosa, essa mulher é linda, mas ela não é o perfil do comercial. Por exemplo, quando eu estava trabalhando em São Paulo, a gente fez um cast para uma campanha do Bradesco. Lá, eu estava como assistente de direção nessa época, lá com o André Heiniger, maravilhoso, um diretor de fotografia e um diretor fantástico, e um fotógrafo excepcional suíço. E entrou uma mulher para fazer o teste. A mulher era absurdamente linda. Mas a mulher era assim, a beleza, todo mundo parou para olhar a mulher entrando. Só que ela não era o perfil. Não era o perfil do comercial. Ela tinha um rosto assim, de uma beleza extremamente sofisticada, extremamente elitizada, sabe? Assim, se você botasse aquela mulher para ela participar da festa de lançamento da Vogue em Nova York, ela estava perfeita. Mas ela não era o perfil. A gente precisava de uma dona de casa, por favor, nada pejorativo, não é esse o comentário, tá? Pelo amor de Deus. Mas assim, era aquela beleza faceira, digamos assim, como se dizia antigamente. Aquela beleza comum, aquela beleza que você olha e diz assim, natural. que você cria empatia quando você vê, ai, nossa, parece a minha tia, parece a minha mãe, parece, sabe, me lembrei da minha infância, da minha mãe cuidando da gente. E ela não era esse perfil. E aí, claro que coube a quem? A mim. Dizer para ela, olha, desculpa, você é maravilhosa, você é linda, mas não é o perfil que a gente precisa para o comercial. Aí ela virou para mim, nossa, fica tranquilo. Já é a terceira vez essa semana que eu escuto isso. Eu digo, mas não tinha jeito. Não tinha jeito. Então, assim... Aí, Ronaldo, então como é que faz? Quem quer? Liga para a produtora, entra em contato, a gente pergunta quando liga para a produtora, exatamente, liga para a produtora, marca com o pessoal de produção. Obviamente não agora, não adianta ligar, porque inclusive a produtora está fechada, não tem ninguém lá. Começa a seguir lá o perfil @multimídiaimagem. Aí fica de olho, quando tiver teste de casting, vai lá fazer. Exatamente. E aí a gente chama a pessoa para fazer lá, e aí a pessoa faz as fotos, e aí a gente fica com aquelas fotos arquivadas no sistema. Às vezes tem que gravar um texto também, né? Às vezes tem que gravar. Para essa campanha que eu te falei, que a gente filmou já durante o coronavírus, nós chamamos 4 atores para fazer teste de vídeo para escolher. Porque eu estava em dúvida entre eles, e aí eu chamei, obviamente, porque assim, isso é uma coisa muito importante. Quando você, o olhar da câmera, quando você for escolher alguém, olha pela câmera. Pega o celular, bate a foto do local, bate a foto da pessoa, porque o olhar da câmera é diferente do olho da gente. O olho da gente, a gente não vê da mesma maneira que a câmera. A câmera, ela capta de uma maneira diferente. Por exemplo, eu estou me achando lindo e maravilhoso nessa live, eu sei que eu não sou. Entendeu? Então não, que carecão. Então não funciona da mesma maneira. Então bate a foto que você vai ver de uma maneira diferente. Bacana. Essa é uma dica legal. Tem comentários aqui, o Emerson, ele falou que já filmou já usou o microfone do celular numa filmagem, né? E que ele tinha perdido a lapela e ficou ótimo o som. E a Karina Bentes também falou que a Lady Gaga gravou e lançou agora um clipe todo pelo iPhone 11. Mas o iPhone 11, gente, até eu queria gravar um clipe com o iPhone 11. Bom, são 2 comentários. E aí, a gente tem ainda 10 minutos. Antes de eu fazer a pergunta final, eu vou dizer a terceira palavra, né, do nosso sorteio. Quando terminar aqui a live, vai ter o post, bônus live. Olha, você vai desculpa, lá e a Renatinha tá aí. Renatinha. Aí, Renata Ferreira, linda. E aí, vocês vão colocar essas 3 palavras lá no bônus live, no post, e tem que estar seguindo o perfil da Unama, e vão concorrer a um prêmio ou da Copenhagen ou da Bovinos. Um combo aí com sanduíche, batata, enfim. E a Copenhagen avisa que já está recebendo encomendas para o Dia dos Namorados, certo? E, pera, meu ponto aqui, estão mandando uma informação aqui pelo meu ponto.
Ronaldo Salame ganhou também um combo da Bovinos. Olha! Lá no perfil do Ronaldo, ele faz os reviews, gente, dos lanches maravilhosos que ele pede aí pela cidade. E aí, a Bovinos quer saber a tua opinião depois, que é um post teu Vai lá estar falando lá, sobre vai isso, estar tá lá. bom? Pode ficar tranquilo, com direito à foto e tudo. Tá vendo só? Perfeito. E dá logo a tua arrobinha aqui pro pessoal seguir, no final a gente repete, Ah, né? @salame. Muito fácil, muito fácil. @salame, pronto. Facinho. Facinho. Então, Ronaldo, a minha pergunta é: todos nós queremos saber como. Na verdade, essa ideia foi da professora Ivana, né? Enfim, de eu fazer essa pergunta que ela sugeriu, eu achei ótimo. Como é que está a questão das campanhas políticas? A gente sabe que as equipes, principalmente de audiovisual, vão se estruturando assim meses e meses antes da campanha acontecer. E com essa pandemia, né, desmobilizou tudo. Como é que está sendo Para- isso? Enfim, como vocês vão proceder? Na verdade, parou tudo, né? Muitos partidos, inclusive, disseram já que só vão decidir quais são os Gente, eu não candidatos. dei a palavra, Ronaldo, eu não dei as É palavras. A verdade, primeira é verdade. palavra do sorteio. É comunicação a primeira, a segunda é a Comunicação palavra e a terceira é UNAMA. Comunicação é UNAMA, galera. Então vamos lá no nosso Isso. perfil, escreva uma frase, beleza? No bônus live. Continua, Ronaldo, desculpa. Sim, imagina. Muitos partidos já disseram que só vão dizer quais são os candidatos que eles vão lançar após essa situação toda passar. E hoje saiu uma notícia, eu estava lendo inclusive uma hora antes de entrar na live com vocês aqui, que a Câmara dos Deputados em Brasília já está discutindo o adiamento do primeiro turno para final de novembro ou até o dia 6 de dezembro. Aconteceu o primeiro turno da eleição desse ano. Exatamente porque eles sabem que essa situação que está acabou complicando bastante toda essa preparação, entendeu? Uma campanha política não é uma coisa fácil de você fazer, você tem que se preparar, você tem que estar disposto a trabalhar durante 2 meses, pelo menos, focado exclusivamente naquilo, são 24 horas, 24 por 7 dias por semana, durante 24 horas. Então não é uma coisa muito fácil não, para você dizer assim, não, bora adiar uma semana agora, não, vamos adiar 2 meses, não, vamos começar amanhã, não é uma coisa muito rápida não, mas vai dar certo se Deus quiser. E aí, vai ser normal, vai investir mais no online? E antes de tu responderes isso, a Dani Mendonça está na live também interagindo com a gente. Beijo, Dani. O Maicon também entrou na live dizendo para eu me mexer, porque eu acho que eu estou fazendo a esfinge, e ele está dizendo que parece que travou meu vídeo. Tá mandando beijos aqui pra gente. E, enfim, responde aí. A campanha desse ano vai investir em TV ou vai investir em vídeo também para internet? Como é que tá? Há umas 2 campanhas atrás, mais ou menos, começou essa movimentação mais para a internet, para o público de internet também, obviamente, até porque é uma forma de comunicação que você tem que levar em consideração, mais do que nunca, tá? Nem todo mundo tem disponibilidade para sentar na frente de uma televisão e ficar assistindo o horário eleitoral. Os comerciais de uma campanha política funcionam, do meu ponto de vista, muito mais do que o horário eleitoral em si, mas a legislação obriga a ter horário eleitoral, então tenhamos horário eleitoral, né? Mas hoje em dia, o compartilhamento de vídeos através da internet, eu acho que ele é o grande impulsionador de uma campanha política. Tá? Você acredita muito mais no que teu amigo te fala do que na televisão, do que no jornalismo. Então, é assim, se uma pessoa em quem você confia te diz, olha, esse cara é bom, esse cara é legal, esse cara funciona, eu conheço, ele tem uma estrutura boa para fazer... Bonito o teto, Paulinha. ele tem capacidade de trabalho, então você acredita muito mais nele do que em outras pessoas. E você tem aquelas pessoas que você vai atrás, que você quer informação para aquilo ali. Só que, voltando àquela mesma situação dos comerciais de televisão, são estruturas diferentes, são comunicações diferentes, não adianta pegar o programa eleitoral que você fez para o candidato e jogar na internet, que não vai funcionar da mesma maneira. Tá? Bacana. Eu acho que a gente já tem 5 minutos aqui. O Gabrielzinho pergunta se você puder dar algumas referências de livros para direção ou então para o audiovisual. Quais são as tuas referências aí, Ronaldo? Compartilha. Inclusive, ele tem um livro incrível que eu sou louca para roubar, de Pack Shot,
que, enfim, se um dia sumir, fui eu. Bom, Obrigado pelo aviso, já vou saber. E alguém diz aqui, quais as principais habilidades que o videomaker tem que ter para atender o mercado de trabalho atual? A gente falou isso um pouquinho no início da live, mas enfim, se puder retomar aí para fechar. Muita gente falando que está gostando do nosso encontro aqui. É isso. Tá, bora. Então, primeiro, a questão das habilidades que o profissional do videomaker tem que ter. Criatividade. Você tem que ser criativo, tem que ter bom senso, obviamente, tá? Saber o que você vai fazer. Tem um truque muito fácil para você seguir. Assim, porque quando você vai dirigir alguma coisa, você está envolvido naquele processo desde antes, já, desde o início. Tio Salame, Wendel, pelo amor de Deus, ora. Sim, você está envolvido naquele processo desde o início. Então, quando você estiver dirigindo, se você está com uma dúvida para saber se aquilo funciona ou não, para e pensa assim, bem, se eu nunca soubesse nenhuma informação a respeito disso, eu ia entender essa cena? Eu ia entender o que eu estou querendo dizer com isso aqui? Com essa imagem, com esse enquadramento, com essa edição, com essa estrutura? Então, para e pensa a respeito disso, porque isso vai te ajudar muito. O De Campos, finado De Campos, que eu aprendi muito com ele, tinha uma frase que ele costumava dizer assim, eu achava muito engraçado quando ele dizia assim, quando alguém tentava explicar um comercial de televisão, principalmente algumas pessoas tentavam explicar para ele o porquê daquela cena no comercial, ele virava assim para o cara e dizia assim, tá, e tu vai mandar essa explicação pelo correio para casa de cada um telespectador, para ele poder entender o que tu estás querendo dizer com isso. E é verdade, então o comercial ele tem que se explicar sozinho, ele tem que se falar sozinho com o público, ele não adianta você querer explicar a cena, porque se você tiver que explicar para todo mundo que vai assistir, não funciona comercial de televisão. Tá? Bacana. E a outra pergunta... as referências. Olha, a gente tem 2 minutos para tu dar as referências. Assim, making off. Assistam o making off, pelo amor de Deus, porque vocês vão ver como foi feita a cena. Tá? E tem um livro antiquíssimo que eu adoro, chamado O Filme Publicitário. É um livro básico, que ajuda muito. É difícil encontrar, mas eu acho que tem um PDF na internet para você ir atrás. É isso, gente. Obrigado. Obrigado. Também. Estante virtual dá para comprar livros antigos. Ronaldo, muito obrigada por ter Obrigado, adorei participar. Pela troca, tá bom? Sucesso, viu, gente? 49, enfim. Gente, então eu dei as palavras para vocês do nosso sorteio, só repetindo aí, foi... Comunicação é o Nama, vocês vão lá no post, bônus live, colocam e estão concorrendo. Agradecer aos nossos apoios aqui da Copenhague e da Bovinos, que essa semana inteira estiveram com a gente nas lives. E é isso, muito obrigada. E a gente vai te perseguir outras vezes, porque é muito bacana estar aqui com a gente, viu? Obrigado, gente. Foi bem na primeira live, né? Amém! Amém! Nervoso pra caramba! Foi ótimo, obrigadão. Beijo, obrigada pela presença de todo mundo. Comunicação é o Nama. Vão lá no post. Tchau.